Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni. Nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós, Deus tem uma palavra para você. Hoje o nosso tema é a malícia humana e a benignidade de Deus. A malícia humana, por um lado, e a benignidade de Deus. Nós estamos baseados no Salmo de número 36. Estamos fazendo um estudo acerca do livro dos Salmos. Salmos eram poemas hebraicos, eram canções, eram escritos que se transformavam em canções de forma poética, com ensinamentos, princípios valorosos acerca da vida, acerca dos seres humanos, acerca do relacionamento com Deus, escrito por diversos escritores, Asaf, os filhos de Coré, Moisés, nós vemos Davi como principal, salmista. Cerca de 75% dos salmos foram escritos por Davi, o famoso salmista, tanto é que a gente confunde o livro dos Salmos achando que todo o salmo foi Davi que escreveu, e não é. Teve vários autores mencionados aqui na Bíblia, e graças a Deus pelos Salmos nós temos coisas maravilhosas para aprender através do livro dos Salmos. É um livro da Bíblia que eu gosto muito, é extenso, é grande, tem 150 e poucos capítulos, então tem muita coisa para se aprender. Então o tema de hoje é a malícia humana e a benignidade divina. Capítulo 36 do livro dos Salmos, versículo 1, a Bíblia diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Sempre lembrando que ímpio aqui é aquele que vive sem lei. A palavra ímpio significa o homem sem lei, o ser humano que anda sem lei, sem princípios, sem obedecer aos mandamentos do Senhor. Ímpio é todo aquele que desobedece a Deus, que vive como se não houvesse regras, não houvesse leis espirituais, como se não houvesse moral, ética. Esse é o ímpio. E a Bíblia diz que no coração do ímpio brota uma voz, a voz da transgressão. Olha só, irmãos, presta atenção. Aquele que vive em impiedade, cada vez dentro dele vai se forjando uma voz que o leva a pecar ainda mais, a quebrar ainda mais a lei de Deus e a viver a transgressão, que é a quebra das leis divinas. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, ele não está nem aí para Deus. Ele vive como se Deus não existisse. E infelizmente tem muitas pessoas que vivem assim na nossa sociedade, no mundo aí fora. Às vezes até dentro da igreja tem gente que vive como se Deus não existisse. Como não estão nem aí para Deus, não há temor de Deus no coração deles, nem diante dos seus olhos, porque os seus olhos são maus, o seu coração está corrompido, o seu coração está tomado pela malícia, pela maldade e pela corrupção. Então lembre-se disso, por isso nós precisamos de Deus. Sem Deus, longe de Deus, alienado de Deus, nós vamos de mal a pior. Um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, e cada vez o homem vai se alejando de Deus, para longe de Deus, e vai se envolvendo cada vez mais na sujeira, pecado e coisas horrendas desse mundo. O temor de Deus, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria, é o apartar-se do mal. As verdadeiras pessoas sábias são aquelas que temem ao Senhor. Temor aqui não no sentido de medo paralisante, de um medo atormentador, mas sim de uma reverência, de uma vida honrosa, de uma vida consagrada, santificada, uma vida que a gente chama de vida piedosa, separada, consagrada ao Senhor. É isso que Deus espera de cada um de nós, que nós nos apartemos do mal, que vivamos a sabedoria do alto, aplicando os princípios e valores de Deus no nosso dia a dia. No versículo 2 diz: porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Nem detestada por quê? Porque ele ama, O ímpio, aquele que transgride a lei de Deus, aquele que vive pecando, ama o pecado, ama a sujeira. É igual o porquinho que você lava e de repente você solta. Se ele vê uma lama, uma sujeira, ele volta correndo para lá para se lambuzar e se sujar do pecado. Quando você tem prazer na sujeira, quando você tem prazer na iniquidade, ainda acha que a sua iniquidade, o seu pecado não vai ser descoberto, e você não está nem aí para Deus, você é como um porquinho que foi lavado por Deus, pela palavra de Deus, mas volta correndo para a sujeira se lambuzar.
Você tem que ser um carneirinho, um cordeirinho de Deus. O cordeiro pode até se sujar, mas ele pega as suas lanças, esfrega ali no pasto, nos verdes pastos, para que possa se limpar. Por isso que a Bíblia usa a lã, né, mais branco do que a lã, porque é um sinal de inocência, de pureza, de santidade, de consagração e de limpeza diante de Deus. Ser um cordeirinho de Jesus, ser um carneirinho do reino de Deus, ser alguém, né, assim como Jesus quer que eu e você sejamos verdadeiros filhos de Deus, lavados pelos verdes pastos da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, e não vivendo de transgressão, de iniquidade, achando que não vai ser descoberto, porque vai ser descoberto. Hebreus 4, versículo 13, a Bíblia diz: todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar conta. Teremos que prestar conta da nossa vida. E essa prestação de conta vai ser após a nossa vida nessa terra. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e logo após isso vem o juízo. O destino eterno será selado a partir do momento que você der o seu último suspiro de vida, fechar seus olhos na terra. Você será levado ou pelos demônios para o inferno, sendo emitido um juízo de Deus por causa de uma vida impiedosa, sem se arrepender, fazendo tudo errado, vivendo como se como se você não tivesse nem aí para Deus, ou então você vai ser recolhido pelos anjos e conduzido ao lar celestial. Versículo 3, as palavras da boca do ímpio, né, são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. Ou seja, ele despreza o discernimento, ele não está nem aí entre discernir entre o bom e o mal, entre o certo e o errado, entre o ético e o imoral. Não, ele despreza o discernimento, ele despreza a prática do bem. Por quê? Porque seu coração está tomado pelo mal. Só pratica a maldade quem é maldoso, quem se deixa contaminar pela natureza pecaminosa, adâmica, caída, que se chama na Bíblia por carne, carnalidade. As obras da carne são todos aqueles pecados mencionados em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17. As obras da carne são prostituição, imoralidade, adultério, lascívia, toda aquela montoeira de pecados relatados ali, que são produzidos por uma natureza maldosa, maliciosa, dolosa, né, culposa diante de Deus. O coração do ímpio, né, a boca do ímpio está cheia de malícia. Será que da sua boca tem saído fontes de vida, fontes de bênção, palavras de edificação, ou de ruína e destruição? De outros e de você mesmo. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de imoralidade, cheio de sujeira, cheio de engano, o que vai sair da sua boca é malícia, é dolo, é engano, é ofensa, é culposo. É isso que vai sair da sua boca, porque Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Então tome cuidado com aquilo que você fala. Nós seremos julgados pelas nossas palavras, porque as nossas palavras revelam o estado do nosso coração. Você será julgado pelas suas palavras. Então, cuidado ao falar. A Bíblia diz, Jesus diz lá nos evangelhos, em Mateus, que por aquilo que sair da nossa boca, nós seremos julgados pelas palavras frívolas, fúteis, banais, maliciosas, bobeiras. Tome cuidado com aquilo que sai da sua boca, que não saia malícia, nem dolo, e nem que você deixe de lado o discernimento, nem a prática do bem. Amém? E no 4 diz: no seu leito, ou seja, no leito do ímpio, maquina a perversidade, detém-se no caminho que não é bom e não se despega do mal. A característica do ímpio é esse: ele se gruda no mal e permanece no mal, ele não se despega do mal, ele não rompe com o mal através do arrependimento, do quebrantamento, do reconhecimento da falha e dos erros. Ele, o ímpio, aquele que vive sem lei, aquele que é desgovernado pela carne, pela natureza pecaminosa, ele não se desapega do mal, ele não detém, ou seja, ele não diz não ao caminho daquilo que não é bom, ele continua a sua vida
desregrada, desenfreada. É igual uma carreta, né, cheia, descendo ladeira abaixo sem freio. Sai se arrebentando e arrebentando todos aqueles que passam ao seu redor. Assim é o ímpio, uma carreta cheia, desgovernada, que sai destruindo, se destruindo e destruindo tudo aquilo que está ao seu redor. Tome cuidado, não viva essa vida desregrada, não fique maquinando a perversidade, o mal no seu leito, na sua cama, quando você estiver assim no seu lugar de intimidade ali, no seu lugar de descanso, na sua casa, no seu leito, no seu quarto. Não fique maquinando a perversidade, não tome o caminho do mal, muito menos fique grudado ao mal, porque o ímpio é aquele que não se desapega ao mal. O ímpio é aquele que detém-se no caminho que não é bom, maldoso, caminho perverso. E o ímpio é aquele que maquina a perversidade, o perverso, o ímpio, o iníquo, o transgressor da lei de Deus. É tudo isso que nós não podemos ser. Mas aí vem o 5, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A fidelidade, Deus é fiel com aqueles que são fiéis. Deus honra aqueles que o honram, mas aqueles que o desprezam serão desprezados. Deus é pai, juiz de órfãos e das viúvas, juiz das viúvas, pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família, mas os rebeldes habitarão em terra amaldiçoada, em terra seca. Então, não viva de forma amaldiçoante, amaldiçoada, em terra seca, sem a bênção e sem o favor de Deus. Conserte a sua vida, se arrependa e viva uma vida que agrade ao Senhor. É sobre isso que nós começamos a falar hoje. O Salmo 36, a malícia humana e a benignidade divina. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é benigno, Ele faz o bem para quem é do bem e aplica o mal, a sua ira, o seu juízo, a sua disciplina com aqueles que praticam a iniquidade. Esteja do lado do bem, esteja do lado do bom, né, do justo, do correto, do ético, do moral, daquilo que agrada o coração de Deus, e você vai colher somente bem-aventuranças, felicidade, bênção do Senhor, por viver uma vida que agrade o coração de Deus. Se aparte do mal, fuja do mal, se arrependa dos seus maus caminhos, se conserte com Deus, se alinhe com o céu, obedeça a palavra, busque ao Senhor como nunca antes na história da sua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer com você, tá bom? Quero deixar um convite desde já, nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, durante 2 períodos, 9 e 19, nós teremos um congresso aqui sobre o mundo espiritual, anjos, demônios e satanás. Vamos estar falando sobre a angelologia, que é a ciência, o estudo acerca do mundo espiritual, dos seres espirituais. Nesse domingo, o pastor Irã Góes, lá de Campo Mourão, vai estar conosco. Se eu fosse você, não perderia, aqui na Igreja Casa na Rocha. Vai ser uma bênção o nosso seminário. Vem estar conosco. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Na Doutor Camargo, aqui a nossa igreja, Casa na Rocha, Doutor Camargo 4555, no centro de Umuarama, Paraná. Estamos aguardando você. E aqui debaixo, no link de descrição, tem todas as nossas informações, redes sociais, nosso site, casanarrocha.com, que visa edificar, abençoar a sua vida, cursos online, palavras, áudios, vídeos, muito material para abençoar seu coração, sua vida. E aqui tem todas as informações de como você pode contribuir, ajudar, se levantar como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Deixe sua semente, nos ajude, contribua conosco com a obra de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém e amém.